Boa noite, meu nome é Rita de Cássia, sou engenheira agrônoma aqui do canal do YouTube AgroRita. E hoje a nossa conversa é sobre o sistema FAEMA-SENAI e Agropecuária Maranhense. O nosso convidado é o Raimundo Coelho. Vou passar a palavra para ele se apresentar. Bem-vindo, Raimundo Coelho. Muito obrigado, Rita. Até que, enfim, nós dois aqui no canal, né? No canal AgroRita. É um prazer, o meu nome é Raimundo Coelho, eu sou engenheiro agrônomo, produtor rural e presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Maranhão e do SENAR, que é o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural. Tem várias coisas no nosso sistema da agricultura e da pecuária que muitas vezes as pessoas desconhecem para que serve, qual o serviço que faz. E aí eu queria que tu falasse o que é esse sistema FAEMA, Senar, o que ele atende. A gente vai trocando essa conversa para mostrar a importância desse trabalho aqui no estado, como também em outros estados da federação. Muito bem, Rita. Para começar, eu posso informar aos nossos ouvintes, né, que trata-se de uma organização rural que um certo dia criou um braço de serviço. A organização rural é os produtores rurais, empregadores, aqueles que, mesmo pequeno, médio, grande, em qualquer atividade rural, em algum momento, ou durante o mês ou anos, ele contrata mão de obra. Se contrata mão de obra, é empregador rural. Esses empregadores rurais têm uma organização nacional, e ela começa no município. No município, os produtores rurais estão nos sindicatos, se filiam aos sindicatos. E os sindicatos, a nível de estados, se filiam nas federações de agricultura e pecuária daquele estado. No caso do Maranhão, é a FAEMA, Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Maranhão. Em todos os estados do Brasil, tem uma federação. E essas federações juntas se filiam na CNA e formam lá em Brasília a nossa liderança, a nossa organização maior, a cabeça da nossa organização, que é a CNA, Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária do Brasil. O que faz? Essa organização ela foi criada nos anos 60. Ela está agora com 60 anos, né? E essas organizações sempre lutando por políticas públicas de interesse do produtor rural. Políticas públicas, sim, infraestrutura, tipo estradas vicinais, estradas rodovias, hidrovias, ferrovias, portos, aeroportos, toda essa infraestrutura que é necessário para o transporte dos produtos advindos lá das propriedades rurais, principalmente alimentos. Por questões fundiárias, quer dizer, quanto que é importante cada um que esteja na sua unidade produtiva também ter a oportunidade de ter o seu documento da terra. E esse documento da terra ele é muito importante também para acessar outra política pública, que é o plano. Raimundo, quando tu fala documento da terra, eu vejo como a nossa certidão de nascimento. Para você existir, o primeiro documento que você tem é a sua certidão de nascimento. E o documento da terra seria o equivalente a uma certidão de nascimento para depois ter seu CPF, quando vir uma empresa ter seu CNPJ. Eu vejo dessa forma. Se você não tem sua certidão de nascimento, você não existe para o Brasil. Então, se você não tem uma documentação da sua terra, você não existe para o sistema de crédito, para as políticas, nada. Seria mais ou menos isso? Exatamente isso que você falou, Rita. A gente luta por esse documento exatamente para dar uma segurança jurídica para o produtor rural,
para ele poder ir ao banco, levar seu projetinho, anexar ali a prova de que ele é o dono daquela propriedade. Se ele é o dono daquela propriedade, daquela unidade produtiva, o banco sabe que ele tem uma garantia, que ele vai sim aplicar seus recursos naquela terra, porque é um patrimônio da família. Então, é muito importante essa questão da regularização fundiária. Por isso que é uma política pública que a gente está dia a dia cuidando disso, tanto que aqui na Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Maranhão, nós temos a comissão jurídica. É uma comissão que está sempre cuidando das questões jurídicas. Se debate isso a nível de federação, se debate isso a nível de CNA, e sempre buscando caminhos para facilitar a regularização fundiária. Então, outra política importante é a questão ambiental, né? O licenciamento ambiental, que é o foco maior. É preciso adequar as propriedades ao Código Florestal brasileiro. Tem a questão do CAR, Cadastro Ambiental Rural, aí depois tem que se buscar definir o que é a reserva, o que é a área produtiva, e assim sucessivamente. A questão ambiental é fundamental. Além de outras políticas públicas que a gente também trabalha bastante em todos os sentidos, como é a área da comunicação, a área trabalhista, a área... são diversas ações que se faz a nível de país, a nível de Estado, sempre em busca da segurança jurídica da propriedade. É um papel importante, essa questão da logística, né? Como é que se faz para transportar todo esse material. Isso é a função primeira dessa organização rural, que é o sindicato, as federações e a CNA. Só lá mais... Sim. Okay, no caso, o Senar, ele faz parte do Sistema S, né? Que aí tem o SESI, o Senac, é mais ou menos isso aí, né? E aí, no caso, é uma parceria que é feita entre a FAEMA e o Senar. Como é que é isso aí? Eu já nasci colado. Opa, isso aí que eu ia entrando agora, né? Quer dizer, nos anos 90, nós, organização rural, resolvemos a não ficar só nessa luta por políticas públicas, continuamos nela. Aí sim, nós resolvemos fazer uma Assembleia Geral, lá nos anos 90, discutir o que estava acontecendo no país, foi quando foi revelado para nós, através de levantamentos sempre feito pela Embrapa, que é uma parceira muito importante nossa, né? Onde a Embrapa nos informou que, nos anos 70, já 80, o Brasil deu a virada. Deixou de ser um país importador de alimento para ser um país exportador de alimento. E aí foi quando nós lá, sentado lá em Brasília, em Assembleia Geral, todas as federações, nós chegamos à seguinte conclusão: já imaginou? Talvez esteja aí 10% ou 5% dos produtores rurais que têm conhecimento, está aplicando a tecnologia nas suas pequenas unidades produtivas, talvez seja eles que estão fazendo essa diferença de dar a virada e passar a exportar alimentos. E já imaginou se a gente conseguisse incorporar todos os outros 90% de produtores rurais desse Brasilzão lá fora, né? No processo produtivo, utilizando a tecnologia, utilizando o conhecimento? Aí vem a grande questão: como resolver isso? Lembrou-se do que você falou, que foi a questão do Sistema S. Que tal invejar a Organização do Comércio, que já tinha o SENAC, que é o Serviço Nacional de Aprendizagem para o Comércio? Que tal invejar a Organização da Indústria, que é o Serviço Nacional de Aprendizagem para a Indústria? A agricultura não tinha, até o ano 92, essa reunião foi em 92. Quando em 92, sim, nós aprovamos que nossa organização rural também ia entrar no Sistema S, ia ter a sua unidade no Sistema S. E aí foi quando nós criamos o SENAR, que chamamos de Serviço Nacional de Aprendizagem Rural.
eu acompanho várias mulheres do agro Brasil afora, né? E duas irmãs, que uma é jornalista, outra é advogada, quando elas tiveram que fazer aquela sucessão no braço, porque o pai faleceu e elas tiveram que ajudar a mãe na administração da fazenda e tudo. E o interessante é que as duas, já de nível superior, mas só que uma advogada, outra jornalista, elas foram fazer os cursos técnicos do Senar. Elas foram buscar o conhecimento no sistema de aprendizado, foram fazendo as rodas de conhecimento e tudo. E hoje a fazenda delas, além de trabalhar a fazenda delas, ainda arrendam outras terras. Elas têm toda uma estrutura gigantesca de produção de soja, de milho, de tudo, né? De grão. E aí você vê a importância desse sistema do aprendizado. E aqui no Maranhão, essa parceria FAEMA, Senar, como é que está sendo? Assim, o que a gente pode ver assim, de êxito que já teve no Maranhão? Tem algum caos aí vai ser contado, alguma história aí muito boa para a gente ficar, mais uma vez, empolgado que o Maranhão está trilhando um caminho da agricultura e pecuária de resultado? Olha, Rita, para responder essa pergunta, eu devo explicar mais um pouco o Senar. Quando a gente criou o Senar, aí nós ampliamos o sistema. O sistema ficou sendo CNA, federações, Senar e sindicatos. Então, a Organização Rural dos Produtores Rurais criou o Senar. Quer dizer, então ele faz parte do sistema. Ele não é só um parceiro, ele é realmente um fruto. Ele nasceu dos produtores rurais. E quando ele nasceu, eu já falei, nos anos 90, foi em 93 aqui no Maranhão que ele foi instalado, ele foi criado com apenas 2 segmentos de ação. Um, que é o FPR, que a gente chama de Formação Profissional Rural. São os cursos na área técnica de importância para orientar a produção dentro da propriedade, da propriedade para dentro, né? E criando também a promoção social. A promoção social se envolve mais as comunidades mais carentes, onde, além da formação profissional rural, a gente leva promoção social, tipo na área de saúde, cursos de primeiros socorros, artesanatos, associativismo, quer dizer, na área de educação, tem a educação ambiental, tudo isso são cursos que a gente faz através da promoção social. Além de cuidar daí também de 2 segmentos da saúde muito importantes, que também está na área social. Esse programa de saúde, um deles é a saúde da mulher. O que é a saúde da mulher? É um trabalho preventivo de câncer de útero que a gente faz. Se marca numa comunidade rural e junto com a parceria com prefeituras, né? Aí se junta todas as mulheres rurais em torno daquele outro, daquela comunidade rural maior, que tem mais estrutura, tem escolas, tem postos médicos, hospitais, né? E ali converge tudo para ali, e a gente, um dia, coleta todo o material daquelas mulheres, né? Dá assim um banho de beleza nelas, né? Um kit de beleza para um incentivo para que elas se desloquem até lá, né? E todos esses exames nós entregamos para um laboratório contratado, né? E esse laboratório, após analisar todo o material, nos entrega o resultado dos exames e esse resultado nós devolvemos para a prefeitura. Esse pacote aqui deu ok, tranquilo. E esse outro pacote aqui deu problemático, né? Então, é preciso tratar dessas mulheres. A mesma coisa com o homem, só que em relação ao homem é a preventiva do colo, a preventiva da próstata, né? da doença de câncer de próstata. É a mesma coisa, parecido, também em alguma comunidade se junta aos homens, aí faz aquele trabalho de coleta de sangue, depois faz seus exames, aqueles que der alterado, aí sim, se devolve para a prefeitura tomar as providências, né? Isso, então, de início,
Esse era o trabalho do Senar, que espalhou-se por todos os estados, inclusive aqui no estado do Maranhão, trabalhando com base no sindicato de produtor rural e, claro, na área de saúde, principalmente, com as prefeituras parceiras. Onde as prefeituras são parceiras, a gente entende que são administrações municipais que realmente se interessam pelo desenvolvimento rural e pelo apoio social, de saúde social de suas comunidades, né? Só que mais na frente, a gente resolveu evoluir. Não ficou só até aí. A gente acrescentou mais a TEG, Assistência Técnica e Gerencial. Uma assistência técnica que nasceu há 10 anos atrás. 3 estados entraram no projeto piloto. Esses estados foram o Maranhão, o Piauí e o Tocantins. Por isso, o nome do projeto era MAPITO. Né? E esse projeto experimental, piloto, ele foi apoiado financeiramente, porque estava nascendo, não tinha ainda a estrutura que tem hoje, né? A gente foi apoiado pelo outro parceiro do Sistema S importante, que é o SEBRAE. O SEBRAE do Sistema S, ele cuida só dos pequenos, de todos os segmentos. Por isso, nós procuramos o SEBRAE, e através do SEBRAE nós desenvolvemos desses 3 estados o primeiro projeto de assistência técnica gerencial. O sucesso... sobre esse ATEC, quando tu falaste, por exemplo, o SEBRAE, ele atende só os pequenos, o microempreendedor, de cada segmento, né? Aí, no caso do produtor rural, do pecuarista, tem, assim, módulo rural, ou como é que é para poder entrar? Tem onde é que funciona a régua de corte? A partir daqui pode, a partir daqui não pode. Tem isso aí? Mais ou menos, mas é assim. O Senar, ele atende todos os tamanhos. Trabalhador rural, mini produtor, pequeno produtor, médio produtor, grande produtor, nós atendemos todos. Já o SEBRAE, e nós atendemos da porteira para dentro. Já o SEBRAE atende da porteira para fora. E aí foca só nos pequenos, os pequenos agricultores, né? Porque esse é o seu público. O SEBRAE pode ter parceiros grandes para ajudar os pequenos, né? Mas ele não pode estar apoiando grandes empresas, né? Porque as grandes empresas que financiam o SEBRAE é que o SEBRAE possa atender os pequenos. Por isso que nós criamos uma parceria, isso já existe a nível nacional, chamado Juntos pelo Agro. E no Juntos pelo Agro, o Senar faz esse trabalho da porteira para dentro, na área técnica, na área gerencial também, e o SEBRAE faz da porteira para fora, principalmente levando essas pessoas, orientando essas pessoas o que eles têm que resolver da porteira para fora, tipo licenciamento, tipo ortoga d'água, coisas que são embaraços para o empreendimento rural dos pequenos, né? É mais ou menos assim. Agora, voltando à TEG, né? Que é a assistência técnica gerencial, o nome aí já diz, é uma assistência técnica diferenciada. Ela não é o modelo da assistência técnica pública. A assistência técnica pública, você imagina, você é engenheiro agrônomo, tem bastante experiência, é um colega nosso sentado aqui no birozinho, né, atendendo, fazer uma opção de projetinho para o NAF, né? Isso é importantíssimo. Mas vai esse volume tão grande de pessoas procurar esse técnico nas prefeituras, na GERP, né? E chegando lá, só dá tempo mesmo de caminhar para um banco. Não dá, o técnico não tem tempo e estrutura suficiente para que ele visite as propriedades, que é lá que se faz a assistência técnica, a extensão, a orientação técnica lá na propriedade, né? Por essa razão, a nossa assistência técnica gerencial, ela foca na tecnologia dentro da propriedade e foca também na gestão daquele empreendimento.
É preciso, e a gente ensina, a gente orienta, a gente passa 2 anos, um agrônomo, ou um veterinário, ou um zootecnista, ou um engenheiro de pesca, a gente passa 2 anos dentro de 25 propriedades da mesma cadeia produtiva. Isto é, se for um engenheiro de pesca, é 2 anos com 25 piscicultores. Se for apicultura, é 2 anos com 25 apicultores. E todos os dias que eles estão lá na propriedade, né, eles estão lançando informações na nossa plataforma, e as informações rolam do técnico de campo para o supervisor, do supervisor para o coordenador regional, e do coordenador rola aqui para a gerência, e da gerência rola para o departamento de assistência técnica lá em Brasília, na CNA. Então, é um monitoramento constante, né? E a gente, se algum técnico quiser, às vezes, fingir que fez e não fez, não cola, porque a gente sabe se fez ou não fez, e ainda tem que o proprietário assinar aquele documento, aquela prova de que ele andou lá e fez todo o trabalho. Por conta disso, a gente tem, sim, condições suficientes e tranquilidade para dizer assim, como eu gosto de dizer, porque aconteceu, né? Dos 8 que nós temos hoje, Rita, nós temos hoje 330 técnicos das ciências agrárias trabalhando no Maranhão inteiro só em ATEG, só em assistência técnica gerencial. Mas esses profissionais são todos nível superior, está incluso também os técnicos agrícolas? Alguns técnicos agrícolas também participam, né? Porque a nossa avaliação, se a pessoa tem um perfil de ser um técnico de campo, não leva em conta só se é um mestrado, se é isso, se é aquilo, não. Leva em conta vários fatores, e desses fatores tem técnicos agrícolas excelentes, né? Que entram também tranquilo. O importante é eu te dizer que das mais de 8.000 propriedades que nós assistimos nessa safra passada, a avaliação geral que a gente fez, claro que tem um que ficou com avaliação baixa, outros média, outros dispararam, né? Houve um ganho, um lucro, né? Em média de 20% em relação ao ano anterior. Quer dizer, cresceram 20%. Aliás, em relação ao ano anterior, não. Em relação ao ano que a gente recebeu eles, né? Que o TEC foi lá para dentro das propriedades dele. Houve um crescimento de 20%. Se a agricultura do Maranhão cresceu, a renda da agricultura do Maranhão cresceu a algum ponto, com certeza esses 20% de mais de 8.000 propriedades contribuiu bastante para o crescimento do PIB estadual. Eu acho interessante esse modelo de ATEG, né? Porque não é só assistência técnica em relação à produção, o gerenciamento, porque a gente não adianta você saber produzir, fazer produção com excelência, se na hora de vender, para você ter seu lucro, você não tiver esse conhecimento de saber o quanto você gastou, porque muitas vezes a pessoa produz, mas não sabe calcular qual foi o custo, onde é que ela tem, o quanto que ela tem que vender para poder cobrir o que ela gastou e ter o seu lucro, ter o volume para poder reinvestir, porque não é só você recuperar o que você gastou, você tem que ter o dinheiro também para reinvestir, você tem que ter o dinheiro que vai lhe manter o ano todo, porque assim, o raciocínio é, se você produz safra, você no ano, dependendo do que você produz no máximo 3 safras, certo? Aqui na nossa região. Isso dependendo se você de várias culturas, do que é, se não é só uma. Mas você tem que produzir aquilo ali, mas você tem que, naquela produção, garantir sua sobrevivência dos 12 meses. Aí, Rita, para me explicar isso, eu preciso explicar um pouco também qual é a nossa metodologia de trabalho para entrar dentro das propriedades. Primeiro passo, a gente capacita esses técnicos, eles fazem várias atividades até serem selecionados. Os selecionados procuram o sindicato do produtor rural,
mais próximo daquele município onde ele vai atuar. E lá, o sindicato, junto às vezes com o secretário de Agricultura, que são parceiros do município, às vezes, e o técnico, eles vão cadastrar, aliás, listar o nome, CPF, endereço, nome da fazenda, eles vão listar mais ou menos, digamos que de 30 a 40 propriedades. Dessas 30 e 40 propriedades, todas, de uma a uma, os técnicos nossos de ATEG vão visitá-las. E na visita, o técnico vai conhecer a propriedade, ter um formulário para ser preenchido, fazer um cadastro, e ali, naquele convívio, o nosso técnico já está orientado, capacitado para perceber se aquele produtor rural ele realmente cabe dentro do perfil de quem vai assistir, vai receber a nossa assistência técnica. Tudo isso é para que a gente não possa errar. Selecionados os 25, aí o técnico vai lá para dentro da propriedade com ele, fazer um diagnóstico da propriedade. Nesse momento, seu produtor rural, a situação da sua propriedade é essa aqui. Você está no vermelho, digamos assim, que dá muito isso, né? Você está no vermelho, isso aqui é despesa, isso não bota, isso aqui é isso. Explica tudo para ele, o que deu aquele diagnóstico, em cima desse diagnóstico, que o produtor participou na condição dele, né? Aí se faz um plano de ação. E esse plano de ação, aí sim, é o técnico e o dono da propriedade, ou uma pessoa daquela família da propriedade. Entrega-se para ele uma cartilha. E essa cartilha, toda visita do técnico, ele vê se o produtor cumpriu o dever de casa em relação à propriedade dele. Tem uns que cumprem tudo 100%, tem uns que não entendeu coisa nenhuma, tem uns que entendeu parte, né? Aí o técnico insiste com ele, senta, tal. Tem casos contam casos, né? Que já teve produtor rural, já mais de idade, né? Que chega e diz assim, minha filha, faz isso aqui, minha filha, ou minha mulher, faz isso aqui, que eu não estou dando conta disso aqui, não. Aí termina as mulheres se interessando também, né? Termina as filhas se interessando, os filhos se interessando, e assim vai envolvendo a família. E aí, como eu falei de mulher agora, né? Você também me fez a pergunta relativa às mulheres, e eu rolei todo o tempo aqui para poder chegar na questão, porque depois da assistência técnica e gerencial, a gente descobriu uma coisa importante que a gente vê, mas às vezes não se toca, né? Que há problemas de sucessão nas propriedades. Há problema de que, às vezes, o dono da fazenda falece, né? A mulher ficou viúva, e ela não sabe tocar o negócio, ela não estava do lado do marido na questão da gestão do negócio rural da família, né? Às vezes, os filhos também não. Aí foi criado 2 programas para orientar as mulheres rurais e os jovens, né, para que eles se preparem para a sucessão. Nós estamos construindo, então, sucessores através desses programas e não deixar só de herdeiro. O herdeiro não entende do negócio rural, e o sucessor entende. O herdeiro quer só torrar depois, né, gastar tudo e acabou. Né? Enquanto que o sucessor não, ele quer continuar o negócio. Como é que a gente faz isso? Nós criamos o Movimento das Mulheres do Agro. E nós criamos o CNA Jovem. Quer dizer, são programas que a gente faz também aqui no Maranhão. Nós tivemos o cuidado de fazer uma comissão de mulheres do agro em todos os sindicatos. E essa comissão das mulheres do agro, quem entra nela? A esposa do filiado no sindicato, filhas de filiado no sindicato, e aquela mulher que já é filiada, né? Então, eles formam aquela comissão das mulheres do agro dentro do sindicato, e ali elas escolhem uma gestão, que é o presidente, a vice-presidente. Essas representantes, a gente chamou aqui em São Luís, e aqui elas formaram a comissão das mulheres do agro da FAEMA, que é a nível de Estado. E em eleição,
uma eleição muito bonita entre elas, uma disputa muito saudável, né? Veio a turma da Comissão Nacional de CNA, né? Escolheram a nossa presidente e a vice-presidente das mulheres do agro da Federação da Agricultura do Maranhão. E essas duas, a competência de presidente da Federação da Agricultura e Pecuária, eu as indiquei como representante das mulheres do agro do Maranhão, lá na Comissão das Mulheres do Agro, na CNA, em Brasília. Elas vão para lá, para congresso, para encontro, para discussão, e voltam com todo o gás, né? E aí repete isso da federação, repete dos sindicatos, certo que agora, no sexta-feira, não, quinta-feira, sexta-feira mesmo, sexta-feira, dia 22, né? Nós já vamos fazer o 4º encontro das mulheres do agro do estado do Maranhão, que vai ser exatamente lá em Bacabal, porque é lá em Bacabal que está a presidente das mulheres do agro do Maranhão, que é a Loyola, né? É a Mônica Loyola, né? Ela é do sindicato e foi a eleita por todas as outras, foi através da participação dela, da procura dela, do discurso dela, da atuação dela, né? Foi eleita. Então, essa é a organização das mulheres. Na organização dos jovens... E Raimundo, aqui, antes de passar para o assunto, um ponto que tu falaste, que é muito interessante, as pessoas entenderem o herdeiro e o sucessor. Porque o sucessor, ele pode ser um herdeiro também, mas é aquela pessoa que vai tocar o negócio para frente, não vai deixar que uma propriedade se torne improdutiva, que acabe, que seja vendida. É aquela pessoa que vai tocar o negócio da família, aquela propriedade. E se começa desde cedo a trabalhar isso, a chance de ir cada vez mais para frente é muito maior. Evita o que muitas vezes... Porque eu acompanho casos de várias propriedades, principalmente das mulheres, que foram na marra, na hora, precisavam da sucessora, ela que teve que ir e fazer o trabalho. Então, a gente tem casos muito interessantes por conta do falecimento do marido, de pai, ou mesmo eles vivos ainda, por alguma razão, precisava de alguém para suceder. E aí foram jogados. E é muito importante já ter essa CNA jovem, né, que já vai tendo conhecimento, treinamento, para que seja feito de uma forma menos traumática possível, assim, uma forma mais suave. Com certeza. Só para deixar bem claro também, quer dizer, o sucessor é aquele herdeiro que está acompanhando a família em todas as fases do negócio rural, né? A venda, a prosperidade, o uso da tecnologia, está participando. É claro que quando chegar a vez dele, ele vai tocar o negócio vai continuar. Já o herdeiro é aquele que ficou com os braços cruzados, foi para outras atividades, não quer nem saber daquilo ali, acabou a cabeça do negócio, né? Foi embora, Deus levou, aí não tem jeito. Alguém compra até baratinho, porque ele não sabe nem o preço da terra que ele está vendendo, né? Então, esse problema, se você quiser ver na prática depoimentos muito importantes nesse sentido, compareça dia 22, lá na Agrofeira de Bacabal, às 15h30, nós estamos lá com o 4º encontro das mulheres do agro do estado do Maranhão, exatamente lá na região de Bacabal. E tem depoimentos, tem participação, tem falas importantes, a gente realmente recebe muitas informações. Em relação ao CNA Jovem, ele é um pouco diferente. O CNA Jovem, ele divulga nas redes sociais, na imprensa, que todos os jovens com idade, me parece que de 16 até 30 anos, né, podem se inscrever num grande programa nacional, e esse programa nacional ele está voltado exatamente para a inovação tecnológica, muito conhecimento, muita inovação tecnológica, e isso vem se afunilando. Chega um momento em que nós estamos, nesse momento, já vamos fazer a última reunião, mas fizemos a penúltima aqui na Federação da Agricultura, tudo é online, mas depois eles vêm já quando está funilando a peneira, né? E aí a gente passa deveres. As propriedades têm problemas tais. Qual é a solução?
e tudo, ele vai escrever startup, essas coisas todas, né? E debate em equipe, você vê resultados maravilhosos. Depois, esses resultados todos, eles vão para a CNA, lá em Brasília. Aí, esses que vão para Brasília, eles disputam também com todo o país, e alguns que foram selecionados, eles vão até para o exterior. Né? Então, é realmente um programa fantástico, envolve muitos jovens, eu vejo aqui muitos jovens entusiasmados, né? Porque estão entendendo o negócio rural e estão propondo soluções para os problemas do negócio rural. No caso, assim, das ATEGs, pelo que tu falaste, aqui no Maranhão, a gente tem a ATEG. Qual o tipo? Além de grãos, mel, pecuária de corte, pecuária leiteira. Tem, assim, como tu exemplificar quais são os nichos aqui no Maranhão e quais que tem dado mais resultado? Nós estamos em 9 cadeias produtivas aqui do estado do Maranhão. Você falou já algumas delas. Nós estamos na bovinocultura de corte, bovinocultura de leite, na suinocultura, na piscicultura, na olericultura, na fruticultura, ovinocaprinocultura, apicultura, quer dizer, eu não vou, nos grãos, né? Quer dizer, são muitos. Agora, a gente percebe que a maior procura, porque os produtores rurais que começam a entender e ver a propriedade do vizinho prosperando dentro dele, não, eles começam a procurar. Como é que faz? Eu quero entrar, como é que faz? Procura o sindicato. Aí eles vão lá no sindicato e começam a formar a lista. Quando dá de 30 para frente, a gente já começa a fazer as visitas, né, um técnico e tal. Então, as mais procuradas, sem dúvida alguma, no Maranhão, é bovinocultura de corte. Depois, bovinocultura de leite. Depois, piscicultura. Piscicultura tem dado um resultado extraordinário. Né? É um avanço extraordinário. São pequenas propriedades, né? Que realmente aumenta pela produtividade, pelo conhecimento, aumenta a produção. Um outro também que começou a se destacar foi a fruticultura, principalmente depois que o governador manifestou interesse, lançou um programa de fruticultura, né? E manifestou que o Estado era interessante em produzir frutos, essa coisa toda, né? Há uma certa influência nessas mídias, nessas divulgações, né? E, por conta disso, nós já fizemos do Amarante do Maranhão o maior produtor de maracujá do Maranhão, está com tecnologia bastante avançada em termos de produção, e eles já estão agora partindo para uma cooperativa, e a partir dessa cooperativa eles querem beneficiar o produto, né? E a coisa está indo. Outro exemplo também foi o abacaxi de São Domingos do Maranhão, e quando a gente entrou era acanhado, né? Mas a gente foi levando tecnologia, e a coisa foi evoluindo. Hoje é o fornecedor de abacaxi para São Paulo, né? E claro que o Senar, como diz lá o presidente do sindicato de lá, né? Ele ficou astoco, né? Ele diz, o Senar está na raiz de tudo isso, o Senar foi que botou a gente a entender da tecnologia e fazer aumentar a produção, e é muita gente entrando nessa cadeia produtiva. O governador chegou um dia para mim e ele falou, rapaz, Raimundo, eu gostaria que vocês aí, junto com o sindicato, essa grima, essa turma nossa aí, tornasse o abacaxi não de São Domingo, mas do sertão maranhense, né? E eu já vejo aí as influências, já tem influência aí de Santa Filomena, lá em Fortuna, lá em Tutu, que é sua terra. Eu já vi esse Dom Pedro. Dom Pedro está se destacando também, depois que a gente entrou lá com o apoio de Atega Fruticultura, especialmente mamão. Nós já fizemos o Festival do Mamão, deu muito bom, muito grande, e a gente via assim, uma correria, um interesse enorme por produção de frutas de Dom Pedro, o mamão, né? Mas assim, na parte de frutas, porque, tipo assim, eu tenho dois. Como é que se fala aqui? Eu tenho dois opostos no setor de frutas. Eu tenho o meu lado que adoraria ver a gente como grande produtor de cupuaçu e de bacuri. Aonde? Certo?
Hã? Aonde? Não, nós, Maranhão, grandes produtores de cupuaçu e bacuri, porque são frutas regionais que eu sou fã, mas também eu sou muito fã dos citros. Por exemplo, assim, eu não tenho hábito, não por questão de dieta, de coisa assim. Eu fui criada no sertão do Maranhão quando era criança lá em Tuntum. O que eu bebia era água, leite ou suco. E comia assim, não tinha aquela coisa do refrigerante, não. Meus pais não tinham aquele negócio de comprar refrigerante. E assim, quando eu vou, a primeira coisa que eu peço é um suco de laranja, uma limonada. E eu, uma vez no interior, fazendo uma consultoria, e cheguei lá na lanchonete e pedi um suco. A moça, eu disse, qual suco? Laranja? Não, só tem de polpa. Eu disse, mas não tem de laranja? Eu disse, não, a laranja aqui é muito cara, então fica inviável fazer o suco de laranja. Eu digo, gente, a gente devia ter laranja aqui no estado para ser viável o suco de laranja, independente de onde, no caldo dos 217 municípios você esteja, poder tomar seu suco de laranja. E aí tem algum programa assim que o Senat tá nessas duas, na Bacuri, cupuaçu e citros? Olha, a gente atende demanda. Então, qualquer município que consiga, município, não só o município, mas município e municípios vizinhos, assim, região, que consiga os 30 ou 25 produtores rurais, naquela mesma cadeia produtiva, naquele mesmo tipo de fruta, aí é só chamar. É só chamar via sindicato, que eu já orientei, né? Como é que chama, né? E aí nós vamos lá fazer da assistência técnica durante 2 anos. Eu dou um exemplo também, que na região Tocantina, nós temos 2 polos importantes de produção de banana. Nós temos o polo de Itinga, que é empresarial, só precisa da gente nos treinamentos da sua mão de obra, que a gente faz, né? Mas eu gosto de citar São João do Paraíso. São João do Paraíso, ali próximo de Porto Franco, né? Onde realmente tinha iniciativas pequenas, né? E nós entramos lá, eles conseguiram os 25. Hoje nós já estamos com 2 técnicos, já são 50, né? E se tornou assim, o segundo maior produtor de banana do Maranhão, só perdendo para a Itinga, porque é uma grande empresa, né? Itinga eu conheço, a fazenda, esqueci o nome da fazenda agora, que é imensa lá a estrutura deles. Cajuá, sei lá. Cajapara. Caju é para, né? Eu estive lá nessa propriedade e realmente muito bonito lá. E assim. Por exemplo, o açaí. A procura por açaí, principalmente aqui na região da Baixada, está enorme. Eu acho que nós já estamos aí com os 3 técnicos dando assistência técnica para produtores de açaí. Está crescendo demais aqui no estado do Maranhão. Então, é por isso que eu te digo. Existem muitas frutas, iniciativas pequenas aqui e acolá, mas a gente não entra assim. A gente só entra sendo provocado e a gente vai selecionar quem a gente coloca. A respeito disso, deixa eu te falar, o Sandro Montenegro, quando estava diretor presidente da GERP, né, ele procurou para uma parceria, sentou aqui na Federação da Agricultura, que eu estou na federação, né, sentou aqui e tal. Aí, o que a gente faz? Eu quero a parceria, o governador fica cobrando da gente parceria, só nada, tal. Aí eu digo, olha só, é o seguinte, eu não posso entrar com assistência técnica direto no teu público, mas a gente pode fazer uma parceria de formação profissional rural. Nós vamos capacitar o teu público, ou seja, os assentados, os quilombolas, os de subsistência, né? A gente entra com formação profissional rural, naquilo que foi interessante na comunidade deles. Você me diga qual é o que é interessante. A gente faz curso, tudo que for preciso. E aí, o nosso instrutor, junto com vocês da GERP, vão ali descobrir, identificar quem é que tem perfil empreendedor, por menor que seja. Mas se ele tem perfil empreendedor, ele é um produtor, você descobre que ele tem ânsia por conhecimento, ele vai aplicar, ele quer ver o resultado, ele quer ver produção, ele quer plantar bem para colher bem. Esse é o cara. E aí, quando der 25,
aí a gente coloca um técnico de assistência técnica gerencial. Então, eu já vi o Sandro falando algumas coisas por aí, dizendo assim, minha parceria com o Senai é muito boa, porque a gente prepara as pessoas, dali se seleciona quem o Senai vai entrar para dar assistência técnica gerencial. Então, é isso. Mesma coisa, a gente contou isso para a SAF, a gente vai contando essas histórias. E o governador facilitou para todos eles. Quando o governador nos procurou, através de seus assessores lá do Palácio do Leão, na área da agricultura, querendo fazer um termo de parceria guarda-chuva. E foi feito exatamente com a Casa Civil. Então, ele está dizendo, nesse guarda-chuva, está dizendo que qualquer das entidades do Estado do Maranhão que queira entrar em parceria com o Senai já está autorizado pelo governo do Estado. É mais ou menos assim que está funcionando, né? Deixa eu... como ele está te falando, que eu até hoje eu uso o princípio do aprender, fazer, fazendo. Algumas coisas no meu canal, vai ter hora que dá uma embaralhadinha. Mas deixa eu te falar aqui, assim... Você não foi estrutura do Senai ainda, não? Você não foi instrutora do Senai, não, nenhuma vez? Não, ainda não fui instrutora do Senai, não. Agora está muito ocupada, né? Não, até que esse ano eu tô parada, que esse ano eu resolvi, vai ser uma batalha de cada vez, eu tô finalizando uma batalha aí depois eu vou estar liberada. Mas assim, em termos de mandioca, que é uma cultura que eu defendo, porque eu vi que esse ano vai ter em Paranavaí, novamente, que a cada 2 anos eles fazem a Feira Internacional da Mandioca. Há 2 anos atrás eu participei lá. E eu vi a mandioca com outros olhos. Eu já vi há algum tempo, por conta de contato com pesquisadores da Embrapa, vendo um potencial. Mas quando você vê lá em loco a situação da mandioca no Paraná, você vê, gente, a gente no Maranhão podia estar assim. Porque eu tive uma fecularia lá que você vê a mandioca chegando lá onde o caminhão é descarregado, já todo num sistema moderno, que já tem um equipamento que mede a renda, automatizado, aqueles negócios todo. E aí depois a mandioca entra naquelas tubulações deles ali, na fábrica, dentro da fábrica, você não pode tirar foto, mas é tudo aquele piso limpinho, tudo aqueles tanques, aquelas tubulações de inox, que negócio todo ali, e dali sai um monte de produtos à base da mandioca, que eu fiquei encantada. Os 800 usos diferentes da mandioca, né? Que vai de shampoo a ficar na broca que fura para os postos de petróleo. Então, você vê, é um uso muito grande. E aí, assim, tem algum núcleo específico da mandioca, a gente ainda não chegou lá. Qual foi o ano que você andou no Paranavaí? Foi 2 anos atrás, que esse ano vai ser a nova feira. Por muito primeiro eu andei, viu? Eu andei dos anos 2000 lá. Eu via falar que era a capital da mandioca do Brasil, já estava lá com suas 40, 50 toneladas por hectare, né? Depois eu já sei que evoluiu bastante. E eu fui. Eu era prefeito de Fortuna, né? Eu fui, né? E eu trouxe uns peixinhos, fiz uma experiência na beira do rio Tapecuru, e plantei depois 1 hectare, né? Aí saí da média 8 toneladas hectare, média estado do Maranhão, para 15 toneladas hectare, lá nesse experimento que eu fiz. Na época, a secretária da Agricultura era a Conceição Andrade, eu levei ela lá, ela constatou, e eu já vi várias vezes ela nos discursos dela citando, dá para chegar a 15 toneladas, dá para fazer um programa do Estado para chegar a 15 toneladas. Mas nós do Senai estamos, sim, abraçando essa cadeia produtiva. Foi uma das que é importante, eu não me lembrei de falar. Por conta disso, o nosso foco maior é a Baixada, o Baixo Parnaíba, e nós já fizemos 3 festivais da mandioca, né? Eventos apoiados pelo Senai, via sindicatos de produtores rurais, e nesses eventos tem a concorrência, né? Da maior raiz de mandioca, da melhor farinha, que a gente dá curso de farinha também.
a gente dá o curso de formação profissional rural na mandiocultura, quer dizer, ensina a plantar mandioca, né? Dá o curso da fabricação de farinha e dá assistência técnica quando se chega aos 25, que realmente tem o perfil que a gente precisa para dar assistência técnica. Pra vocês terem uma ideia, o último festival da mandioca, um aconteceu em Pinheiro, o outro aconteceu em São Benedito do Rio Preto, e o terceiro, eu não estou me lembrando bem aqui onde foi que aconteceu. Ah, sim, já sei, foi em Tutóia. Né? Para você ter uma ideia, a média tonelada, quilo mandioca aqui do Maranhão, né? Está em torno de 8 mil quilos, né? É a média Maranhão, 8 mil quilos. E lá no Festival da Mandioca de São Benedito do Rio Preto, que foi o último agora, só uma raiz deu 11 quilos. Agora, multiplica aí esse pé de mandioca com 4 raízes, 3 raízes, né? Quanto que não vai dar? Só um pé de mandioca, e quanto não daria 1 hectare, que essa média que eu falei é por hectare, né? Entendeu? Então, realmente, o Maranhão tem muito potencial. E eu já vejo evoluindo bastante, porque além de a gente ensinar a formação profissional rural, que é o plantio de mandioca correto, né? A gente ensina também o aproveitamento da mandioca de forma correta, e eles produzem vários tipos de produto. A gente está participando de eventos agropecuários do Maranhão inteiro, porque a maioria dos eventos agropecuários do estado do Maranhão são realizados pelos sindicatos de produtores rurais, né? Com apoio de prefeitura, apoio de estado. Quer dizer, há quem puxa a carroça, quase todos eles, é o sindicato. Por essa razão, nós, federações e Senar, temos a liberdade de estar junto com eles, né? E uma das coisas que a gente faz nesses eventos é exatamente a avaliação de todas essas cadeias produtivas que a gente atende naquela região. Os produtores cada técnico leva seus 25, e a gente convida mais pessoas, mais técnicos vão. Nós já vamos agora com mais participação de mais de 20 eventos agropecuários, acho que ainda tem mais 10 daqui para o final do ano, e acontece coisas maravilhosas, porque eles querem curso, eles querem oficinas. Nós temos a oficina da cachaça, a oficina da farinha, né? Que aí já mostra tudo como é que faz para fazer uma farinha de qualidade lá. Tem vitrine de silagem. O Maranhão, no ano passado, teve um grande prejuízo de animais em função da falta da prática de ter alimento para os animais no verão. Nós entramos com muita força esse ano. Então, vitrine de silagem, tudo quanto é eventos agropecuários que está acontecendo, e técnicos, muitos instrutores nossos dando curso de como fazer a silagem, né? Nós temos vitrine de hortaliça, vitrine de fruta, vitrine até de apicultura, né? Então, o público, e a gente sempre finaliza essa nossa participação com encontro desses produtores rurais que eu já falei. E tudo isso são palestras maravilhosas que nossos técnicos já são especialistas, né? Aquele que está na bovinocultura de leite, ele está só na bovinocultura de leite, então ele tem um domínio de conhecimento dessa área enorme. Aí as pessoas estão indo, às vezes a gente organiza um evento para 100 pessoas, dá 200, 300 pessoas. Eu tenho um exemplo assim muito gigantesco, que é o exemplo da Formosa da Serra Negra, onde nosso pessoal da região de Grajaú falaram para a gente: olha, se prepara para 300 pessoas. Eu digo: de jeito nenhum. Como é que Formosa vai dar 300 pessoas no encontro de produtores rurais? Não vai dar. Rapaz, lá tem muitos proprietários, tem muitos pequenos proprietários, está todo mundo em busca de conhecimento. A busca de conhecimento está extraordinária na região. Então, é só 300 mil. Aprovamos aqui, tudo, fomos para lá. Daqui a pouco chega a turma nossa aqui, coordena os eventos, e um proprietário da fazenda de lado, né? E diz assim: doutor, só na lista de presença já tem 650, e agora? Aí lá vai a dona da fazenda lá correr atrás de saco de arroz, lá vai o dono da fazenda matar uma vaca, 2 vacas. Eu sei que deu tudo certo, mas é assim:
Rita, a gente não consegue mais, nesses eventos, fazer encontro de produtores do tamanho que a gente imagina. A gente fica preocupado, né? Porque pensa que sempre vai dar menos, né? Mas todos nós está dando mais. Então, há uma febre, depois da assistência técnica e gerencial do Senar, depois que o Senar está lá dentro das propriedades, levando esse conhecimento, há uma febre por conhecimento. Aí as pessoas dizem assim, Raimundo, mas a tecnologia tal, não sei o quê. Eu digo, nós não somos produtores de energia, de tecnologia. O Senar não... É a Embrapa que faz a Embrapa pesquisa. produz a tecnologia. Nós somos transferidores da tecnologia. Aí essa tecnologia ela vem da Embrapa, ela vem das universidades federais, estaduais, ela vem dos institutos de pesquisa. Hoje mesmo eu tive na UEMA, num encontro lá nessa área tecnológica, né? Fui convidado lá, e eu disse para os professores lá, olha, aí veio o professor Luciano Muniz, acho que você conhece, né? Ele Conheço. disse, olha, tem uma nova tecnologia aí, como é que eu faço? Eu digo, vá lá na Federação da Agricultura, e nós estamos capacitando 30 novos técnicos de campo para a TEG, assistência técnica gerencial, e você já passa essa tecnologia para eles, porque o nosso papel é esse, é receber a tecnologia como é que se diz, do conhecimento da entidade de Da conhecimento, academia, como eles academia, falam, da academia. a palavra que eu estava atrás, né? Receber esse conhecimento da academia e transferir para o produtor rural. Então, é mais ou menos assim. Inclusive da mandioca. Eu tenho certeza que nós estamos evoluindo bastante na mandiocultura. Pois é, inclusive da mandioca, eu fiz uma conversa aqui no canal do lançamento da BRS Tapioqueira. E aí, eu conversando com o rapaz, tem a mandioca e a macaxeira. Falta uma parceria de algum órgão com a Embrapa para eles desenvolverem uma macaxeira maranhense, produtiva para o Maranhão. E aí fica jogando essa bola aí para ti, Hamilton Coelho, de arranjar parceiro aí para botar em Brava para pesquisar qual o melhor cultivar da macaxeira para o Maranhão, porque tem muita comida boa feita de macaxeira. E todas as nossas reuniões que o nosso pessoal participa, né? É uma coisa que a gente insiste. Produza tecnologia e transmite para nós. Quem capacita os nossos técnicos, conforme a orientação do Senar Nacional, são os expertise da Embrapa. É os caras que têm todo o domínio da pesquisa. De vez em quando, nossos supervisores, coordenadores, gerentes de ATEG, eles vão a Brasília, chega lá e a turma da Embrapa mostrando a evolução tecnológica, né, eles absorvendo e mandando o brasa aqui. Então, a nossa função é transferir tecnologia. Embora, com uma Embrapa desse atual conjuntura não vai bem das pernas, né? Lamentavelmente. Lamentavelmente, nós já estamos pensando em fazer algumas unidades de pesquisa mais assim, local, dentro da propriedade, né? Experimento, vamos dizer assim, né? Experimento. E nós resolvemos também o nosso sistema, sem a Senar, apoiar a Embrapa com aí alguns milhões de reais para eles se aprofundarem na pesquisa. Estão parados, para não ficar parado. Bom, a Embrapa está muito satisfeita com o nosso sistema, né? Porque é um parceiro de algum tempo e, nesse momento, nós estamos entrando com recurso e todo esse recurso, Rita, é bom todos seu público saber. Todo esse recurso que a gente utiliza é recurso do produtor rural. O produtor rural, os que são organizados, né, todos eles, ao vender o seu produto, nós que somos criadores, ao vender o nosso boi para o frigorífico, lá tem um descontozinho, o frigorífico passa para a conta do Senar Nacional. A soja do mesmo jeito, o milho do mesmo jeito, e assim outros que são organizados, são os contribuintes para o Senar, para que o Senar faça esse serviço. Por isso, todo esse nosso cuidado de aplicar os recursos naquelas pessoas bem selecionadas que a gente sente que vai dar resultado.
É claro que nem sempre a gente acerta todos, né? Tem alguns que no meio da estrada, isso é muito complicado, tá anotando tudo isso aqui, mas é muito importante anotar tudo. E quando eles criam a cultura de anotar tudo, aí não para mais, porque eles veem que eles sabem que se está tendo prejuízo ou lucro. Pois olha, nós já estamos aqui com 1 hora de conversa, passa muito rápido. Não, você tá desse assunto aí, você pode vir qualquer Não, pergunta. quando tipo assim, essa parte, eu, desde a minha época da faculdade, né, da UEMA, eu sempre vi e sempre defendi o acesso a uma assistência técnica de qualidade. Não adianta botar um técnico para atender 5 municípios, ele não vai dar conta. Então, esse número de um técnico para 25 propriedades é um número que você vê que seja razoável, já que o ano tem 30 dias e dependendo da distância de uma propriedade para outra, ele consegue visitar 2, talvez até 3 num dia, ou vamos dizer 2 no dia. Então, tipo assim, ele tem como condição de acompanhar mais de perto aquele ali. Quando é o caso de, tipo assim, um agrônomo para o município inteiro, é impossível ele conseguir fazer uma assistência decente. Ele mal dá um oi e tchau. Assim, mas eu torcendo aqui para que apareça mais cadeias produtivas, as cadeias que já têm se fortaleça e que esses que estão participando façam uma inveja boa naqueles que não participaram, para que eles corram atrás para participar, para se capacitarem, para que fique. O Maranhão, eu outro dia vendo a questão do mel. O Piauí é um grande produtor de mel, mas grande parte desse mel que é invasado, que é lá do Piauí, vai daqui do Maranhão. Que aqui no Maranhão não é beneficiado, e vai ser beneficiado lá. E assim, é importante fortalecer a produção para em seguida a gente começar a trabalhar o processamento para ter o que está sendo produzido ser processado. Tipo assim, o abacaxi. Não adianta só o abacaxi in natura chegar para São Paulo. Tem que ter os subprodutos do abacaxi produzido aqui no Maranhão para ir para outros estados. Aí a mesma coisa vai com açaí, vai a mandioca, vai o mel, vai a carne, a gente tem abatedouro suficiente para que elas sejam abatidas com cortes especiais e atenda outros mercados, tanto nacional como internacional. Da suinocultura, a mesma coisa. Então, a torcida é que evolua mais ainda essa tag de vocês. Como eu te falei, nós estamos com uma equipe, um grupo aqui, são 30 técnicos das ciências agrárias, da UEMA, lá da Universidade Federal, lá em Chapadinha, de outros estados, principalmente do Piauí, né? Eles vão passar 20 dias intensos, 20 dias, todos de manhã e de noite, né? De manhã e de tarde, né? Sendo capacitados, eles fazendo prática, né? E tem outro grupo lá no auditório do Sindicato de Santa Inês. Eu sempre faço para eles palestra institucional, parecida com esse papo nosso aqui, que é sobre as organizações rurais, né? E como é que chegou o Senar, como é que nós chegamos com o Senar. E então, amanhã, provavelmente 11 horas, ou então à tarde, eu estarei lá em Santa Inês fazendo esse mesmo serviço. Mas tem mais 2 coisas aí importantes que eu preciso te informar. Um que você falou daí da área praticamente de agroindústria. Agroindústria, a gente só chegou a uma conclusão de assistência técnica, o que a gente precisa transmitir para o conhecimento de quem quer entrar na agroindústria, né? Em 4 cadeias produtivas, né? Que é a da farinha, né? Quer dizer, da mandioca, farinha, a gente ensina a fazer farinha e dá assistência técnica para quem vai produzir a farinha também. E cachaça. Cachaça a gente já tem também uma técnica, né, especializada, é uma engenheira química, né, que ela se especializou no processo produtivo
da cachaça, né? Mas nós precisamos evoluir em todos esses produtos que nós estamos dando assistência técnica e gerencial, principalmente na área das frutas, dos tubérculos, né? A gente tem que evoluir na produção de metodologias, Brasília que produz junto com a Embrapa, né? Para que a gente possa capacitar técnicos nossos para fazer esse tipo de trabalho. Eu agora, além da cachaça, eu botava. Olha que lá eu de novo defendendo a cadeia da mandioca. Alguém especialista em tiquira. A tiquira é a nossa bebida raiz aqui no Maranhão, né? Tiquira, eu me lembro de Guaribas, lá de Urbano Tem a Santos, né? Guaribas e tem a Guaja. São as duas registradas. Eu me lembro de Guariba porque quando eu estava presidente do Sebrae, né? Eu fiz uma visita lá. Estava em frangalho. Pessoal desanimado, aquela coisa toda. Eles me encontraram numa reunião na Universidade Federal de Chapadinha, e lá falaram assim, forte, cobrando, porque tal. Me levem lá, eu vou visitar. Eu tinha o Senai e tinha o Sebrae, né? Então, eu fui visitar. Quando eu cheguei lá, eu vi a qualidade da mandioca, ruim. Aí eu digo, olha, eu vou capacitar vocês em mandiocultura e se tiver uma turma boa, a gente vai dar assistência técnica para produzir mandioca com qualidade. E aqui a agroindústria, a gestão da agroindústria, que eu vi logo que era gestão, que praticamente não existia, uma associação, né? Os produtores de Guariba, mandioca de Guariba, entreguei para o Sebrae. Nós entregamos, terminou meu mandato, claro, como presidente do Sebrae, nós entregamos a tiquira dele por o registro do Ministério da Agricultura. Então, tem que ser esse trabalho, Rita, tem que ser esse trabalho. Quer dizer, por isso que eu disse assim, esse programa Juntos pelo Agro aconteceu aqui no Maranhão, na época da minha gestão do Sebrae, muito antes do Sebrae Nacional adotar. E o Sebrae Nacional adotou esse programa agora Juntos pelo Agro, porque o presidente do Sebrae hoje é da CNA, é meu colega lá de Santa Catarina. Santa Catarina, Federação de Agricultura de Santa Catarina, eu daqui, eu contei várias vezes para ele essa parceria nossa aqui no estado do Maranhão, não é que agora foi implantada a nível nacional. Então, nós estamos, assim, muito juntos, principalmente nesses eventos agropecuários com o agro. Se você for no evento, você vai ver. Então, se você não for no evento, você olhar nas algumas fotos que aparecer por aí, você vai ver assim, Espaço Agro, Juntos pelo Agro. Aí você vê o Sebrae, vê o Senar, entendeu? Então, nós estamos juntos assim, exatamente. Aquilo que depende da porteira para dentro, o Senar está cuidando, porque já tem todo o conhecimento suficiente para fazer isso. Da porteira para fora, a gente disse para o Sebrae, ó, não entre para cá, porque vocês não entendem disso. Nós também não vamos entrar para cá, que a gente não entende disso aqui não, aqui é gestão. Aí, é claro que a gestão para o mercado, comércio, precificação, isso é coisa de Sebrae, né? E mas aí sim, e o financiamento, como é que faz? Aí nós procuramos os bancos. Aí lá no Sebrae é muito importante, porque lá está o Banco do Nordeste, o Banco do Brasil, a Caixa Econômica, os superintendentes, que são os conselheiros, como eu sou o conselheiro da Federação de Cultura do Sebrae, e lá ele diz, olha, eu tenho esse público aqui, são apenas 8.500 propriedades. Esse ano, em outubro, nós vamos chegar, por isso nós estamos capacitando mais técnicos, nós vamos chegar a 10 mil propriedades. São propriedades que não vai dar trabalho para vocês, porque todas elas têm um técnico acompanhando a propriedade e vocês vão receber o dinheiro de volta. A inadimplência, se tiver, vai ser pequena. Aí os bancos, todos os gerentes agora estão junto com a gente, buscando essas pessoas, né? Eu digo, ó, aí vocês vão conversar ali com os técnicos de campo, ou com o sindicato. O sindicato é uma peça fundamental para gerenciar, para catalisar todo esse movimento que acontece ali naquele município ou nos municípios em torno de onde tem o sindicato. Pois aqui, para a gente finalizar, qual a mensagem que tu gostarias de deixar para os produtores rurais, para quem vai ver esse programa semana que vem, sobre a importância do sistema FAEMA-SENAR no desenvolvimento aqui do nosso estado do Maranhão? Olha, a mensagem que eu gostaria de deixar é que você não pode ser produtor rural. Você não pode ser um catitu fora do bando. Um catitu fora do bando é comida de onça.
Todos nós que somos do interior sabemos que nossos mais velhos diziam isso para a gente, né? Então, entre no sindicato. O sindicato é sua representação, é a sua organização. É lá que deve surgir toda a discussão dos problemas que todos nós enfrentamos. Porque a partir dos problemas é que nossos técnicos vão trabalhar, os sindicatos vêm para as assembleias aqui na federação, e aqui na assembleia eles vão dizer assim, está acontecendo isso, a gente anota tudo. E depois a gente vai tentar soluções, né? Então, e quando a gente vai também para Brasília, ou para a reunião da CNA, seja em que capital for, como daqui a, deixa eu ver, em outubro, nós estamos indo para Belo Horizonte, que vai ter lá o Congresso Nacional da Carne, né? Quando é carne, né? Então, nós vamos discutir isso com a indústria da carne, com o produtor da carne, a tecnologia para criar os animais que daí que sai a carne. Então, vai ser assim, 2 dias de muito conhecimento, né? E os sindicatos foram avisados. Então, o sindicato que realmente está na área que o forte é o boi, né? É buscar esse conhecimento. É claro que nossa equipe que vai, nós estamos levando alguns produtores de carne e mais alguns técnicos. É claro que esses técnicos que vão lá, todos esses que são palestrantes nos nossos eventos, que eu acabei de falar, sobre os encontros de produtores rurais, eles vão estar lá e vão voltar realmente com mais conhecimento, e essa é a nossa missão, é levar conhecimento para vocês. Mas, por favor, se organize, entre no sindicato e pague a mensalidade do sindicato. Pois é, muito obrigada. Eu espero que tenha tido um espaço suficiente para apresentar o que é o sistema Faema Senar. E muito obrigada por ter aceito o convite aqui para vir conversar com a gente. E precisando, o canal está aqui à disposição para outros esclarecimentos, mostrar um outro trabalho que precisa ser feito. Que é uma das missões aqui do meu canal, é levar o esclarecimento da forma correta da agropecuária maranhense do Brasil. Muito obrigada. E tchau. Obrigado também, Rita, e fica acompanhando aí os nossos passos, quer dizer, do nosso sistema, né? Faema, Senar, sindicatos, porque quando você vê novidades, nos convide, que a gente vai dizer, vem a novidade aí. A novidade vem aí, fique de olho, depois a gente fala sobre isso aí, no outro programa. Vem saúde no campo. O que é? Nós vamos incluir no nosso grupo de profissionais de campo, de assistência técnica gerencial, que está lá com as famílias, que são médias e pequenas, é o nosso foco, né? Nós vamos incluir um técnico de enfermagem ou uma técnica de enfermagem, para eles também cuidarem da orientação técnica daquela família e de seus empregados, seus vaqueiros, né, por exemplo, né? Entendeu? Aí sim, aí é uma novidade que eu vou deixar para a próxima. Depois a gente escolhe 2 temas específicos e explica eles em detalhes, tá bom? E mais na frente, quem sabe eu não venho como Fiagro. O Fiagro é um novo programa que já está, o Maranhão já aderiu, já começou a acontecer, mas eu não estou seguro ainda para divulgar, mas já vou dizer que também pode ser no próximo programa, né? Onde nós vamos oferecer crédito rural no nosso próprio sistema para os assistidos pela assistência técnica gerencial, com juros mais baratos. Ótimo. Quando tiver já com todas as pontinhas amarradas, aí a gente já pode conversar sobre isso, tá bom? Ok, valeu, muito obrigado. Obrigada. Tchau para todos.